Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h30, marcou o quinto sinal aqui na Rádio Bandeirantes. Fernando Schiller ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Sônia? Prazer falar com vocês. Oi, Schiller. Oi, Schiller. E ó, nas polêmicas do mundo político, que são tantas, não é, Schiller? A carta do presidente da Anvisa falando para o presidente Jair Bolsonaro o seguinte: se o senhor sabe de alguma coisa, presidente, alguma denúncia, alguma coisa indicando corrupção na Anvisa, melhor o senhor falar do que ficar insinuando desse jeito. O presidente Jair Bolsonaro respondeu ontem, disse o seguinte a respeito da carta do presidente da Anvisa. É comum a gente ver agências criando dificuldades para se vender facilidade. Isso é comum. Repito, o que está por trás, né, quais segundas intenções, quais outras intenções da Anvisa. Não houve, da minha parte, nenhuma acusação, a palavra corrupção não saiu em nenhum momento. E ele resolveu fazer uma nota bastante agressiva. Fernando Schiller, essa figura de linguagem que você faz uma pergunta e não afirma, é mais velha que a minha avó, né, Schiller? Olha, Thaís, tem muita questão aí, né? Primeiro, a gente pode questionar os termos da nota do presidente Barra Torres, não é? Que é um contra-almirante, que é um militar, que é médico, não é? Que tem mandato, ele tem um mandato de 5 anos, com base numa lei, esse é um ponto interessante, né? Com base numa lei que foi aprovada do novo marco regulatório das agências reguladoras, aprovada durante o governo Bolsonaro, foi aprovado em 2019, a gente comentou aqui, lembra daquela polêmica sobre se teria lista tríplice ou não, o presidente Bolsonaro vetou a lista tríplice para indicação exatamente do cargo do contra-almirante Barra Torres, né? Ou seja, na época ele diz assim, bom, vocês querem que eu vire rainha da Inglaterra? Né? Então o presidente Bolsonaro ele é incomodado com essa ideia de que órgãos ligados ao governo tenham autonomia, possam tomar decisões contrárias à vontade do presidente da República e assim por diante. Mas cá entre nós, é exatamente essa a função de uma agência reguladora. Só para o nosso ouvinte ficar bem claro aqui, quer dizer, a agência reguladora foi criada em 1999, a Anvisa de 99, dos anos 90, isso aí veio no marco da reforma do Estado, lá dos anos 90, no governo Fernando Henrique. Esse processo passou por muitos aperfeiçoamentos ao longo dos anos, e foi consolidado um processo, em 2019, muito duro, protegendo as agências reguladoras. Por exemplo, o mandato passou de 3 para 5 anos, uma lei contra qualquer tipo de nepotismo em agência, influência política. Só para dar uma ideia, para ser um diretor de uma agência reguladora hoje, a Anvisa, por exemplo, ela tem 5 diretores, né, chamada diretoria colegiada. Todos têm mandato, nenhum depende do presidente da República. O presidente da República pode querer demitir alguém, afetar alguém, punir alguém, não pode. Nessa pequena crisezinha aí, quer dizer, consta que o presidente Bolsonaro teria consultado alguns assessores, dizendo, vem cá, tem alguma coisa que eu posso fazer contra o Barra Torres? A resposta, não tem nada, está lá na lei. Eu, inclusive, até preparando aqui o comentário, fui reler a lei, né, que eu acho uma lei muito bem feita, e ela diz, o presidente só pode ser demitido, o presidente de uma agência reguladora só pode ser demitido, só sai com trânsito em julgado, com sentença em trânsito em julgado. Não existe nenhuma possibilidade, é exatamente para isso que tem órgãos que têm essa independência e essa autonomia. Só para dar um exemplo, né, das exigências, não pode indicar político de nenhuma esfera, pode ser vereador, não pode ser deputado estadual, não pode ser deputado federal, não pode ser secretário, não pode ser ministro, e mesmo parentes até terceiro grau. Então, se pegar assim, quer indicar alguém que é secretário de saúde do Amazonas, não pode. O primo não pode, o tio não pode. Ou seja, é muito rígido hoje o critério para compor uma agência reguladora. Eu estava olhando uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa técnica que foi feita, mostrando o seguinte, depois da lei, os novos diretores, 66% são funcionários de carreira. Não é? Então, assim, ou são funcionários, 40% da própria agência reguladora, que vão subindo dentro da agência reguladora, são profissionais, portanto, da agência reguladora, ou são membros de carreiras de Estado, do próprio governo. Não é? Então, quer dizer, aquela ideia que a gente tinha alguns anos atrás, a agência reguladora é cheia de político, verdade, era muito cheia de político. É exatamente para isso que foi feita a lei, porque o político, ele acaba tendo
uma subordinação, uma dependência, uma troca de favores com o político, né? O cara, né? O presidente, o governador, se for uma agência em nível estadual. Por quê? Porque participa do mesmo mundo, porque lá adiante vai ter uma aliança, uma coligação, porque a indicação dele dependeu mais do critério político e menos do critério técnico. Só que mudou esse quadro, né? Às vezes, sabe que eu tenho a impressão, Thaís, aqui provocando um pouquinho, que não caiu ainda, já está no 3º ano, né? Afinal, lá está no 4º ano do governo. Não caiu bem a ficha do presidente Bolsonaro, que ele tem uma estrutura, né, de Estado complexa, republicana, ou seja, que tem agências independentes. Né? Então, eu acho muito saudável esse processo que aconteceu. A carta do contra-almirante Barra Torres, ela para mim tem um significado muito pessoal, porque é o tema da honra militar. Né? Porque ele diz assim, quando o presidente larga uma frase numa live dizendo, olha, o que tem por trás, quais são os interesses, bom, se a Anvisa realmente toma uma decisão, né, determinando, recomendando a vacinação de crianças de 5 a 12 anos por algum interesse, bom, a pressão dos fornecedores ou alguma coisa nesse sentido, bom, aí é óbvio que isso é corrupção, não tem outro nome. Não é uma questão de usar a palavra corrupção, há uma sugestão, há E tudo que o presidente fala tem significado, tem repercussão. Às vezes eu também acho... A impressão que a gente tem analisando política é que o presidente Bolsonaro ele faz uma live, ele vai na cerquinha do palácio, ele fala com os apoiadores, etc. E ele tem a impressão que ele pode sair dando assim, uma frase de efeito, uma entrelinha, e que aquilo não vai ter impacto. Né? Eu me lembro que a gente várias vezes entrevistou aqui o ex-presidente Temer, ele fala da liturgia do cara. Tudo que o presidente da República fala, ele tem que pensar 2, 3 vezes. E ele tem que falar pouco, né, para diminuir a chance de errar. E até para que o que ele fale, né, valha muito, você tem muito valor, muita certeza. Ontem mesmo, nessa live que ele fez, ele não se retrata, ele diz, olha, não falei em corrupção, não tem nada que desabone aí o presidente da Anvisa, mas lá de novo ele joga uma vírgula e diz assim, mas que tem alguma coisa por trás, tem. Como assim? O que tem por trás? Ou tem ou não tem, ou ele tem um indicativo que há algum tipo de interesse, escuso, etc., numa agência reguladora. Na minha impressão, não sei se vocês concordam comigo, é muito grave um presidente da República insinuar que uma agência reguladora formada por técnicos, não é, com mandato, com uma estrutura enorme, profissional, não é, tomou uma decisão que cabe à agência tomar, tem algum interesse velado por trás. Que interesse são esses? Pode ter divergências. Obviamente esse tema é novo, nós estamos no meio de uma pandemia, tem uma variante nova. A própria Pfizer, estava lendo hoje uma entrevista, os técnicos da Pfizer dizendo, olha, a gente não tem ainda uma vacina que atue na infecção, especificamente na infecção do Omicron, então você está evoluindo o processo, é muito rápido. Então é óbvio que existem papers com visões diferentes, etc. Agora, a pergunta central é a seguinte, Thaís, quem deve tomar essa decisão? Em quem a sociedade confia mais? No mundo político, e aqui eu não estou dizendo o presidente Bolsonaro ou qualquer outro presidente, ou seja, que vai definir muito em critério político, ou uma agência reguladora que pode acertar, que pode eventualmente cometer um erro, mas que tem uma estrutura técnica e que vai tomar uma decisão muito menos política, muito mais técnica do que a estrutura direta do Executivo. Então, na minha opinião, são opções inteligentes que o Estado brasileiro fez, né, e que está em questão agora. Então, acho que nessa pequena briga aí, que eu acho que está resolvida agora, pelo menos nesse episódio, a Anvisa tem razão. Se o presidente Barra Torres foi um pouquinho mais ácido ou não, acho que tem um momento que tem que ser um pouquinho ácido. Eu acho que cumpriu a função aí da agência reguladora. Fernando Schiller, analisando, né, essa polêmica do presidente da Anvisa com o presidente da República. Schiller, um grande abraço para você e até a próxima participação aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Boa semana. Boa semana, grande abraço.